Rei Salomão, um homem com uma inteligência e sabedoria sobre-humana, uma referência de riqueza e prosperidade. Sem dúvidas, o rei Salomão foi o homem mais rico que já existiu na face da terra. Um homem com uma sabedoria divina. Entretanto, existe uma outra história de Salomão que você não sabia. Assista a este vídeo até o final e surpreenda-se sobre os mistérios ocultos da vida deste rei. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é um dos livros mais misteriosos da face da Terra. Existem inúmeras histórias impressionantes que estão escritas no livro sagrado, que fazem a gente refletir mais sobre nossa vida, sobre o universo e principalmente sobre Deus. Uma dessas histórias fascinantes é a de um rei chamado Salomão. A história conta que Salomão foi escolhido por Deus para suceder o reinado de seu pai, o rei Davi, no qual era considerado o segundo coração de Deus. Davi, pai de Salomão, havia reinado sobre a nação de Israel por 40 anos e 6 meses. Davi havia gerado filhos e filhas com diversas esposas e concubinas. Salomão, porém, é o 10º filho do rei Davi. Não tinha nenhuma chance de se tornar o rei, pois por direito só o primogênito herdava o trono. Mas como que o 10º filho do rei Davi se torna o grande rei sobre Israel? A história conta que os 3 primeiros filhos do rei Davi haviam morrido. No entanto, como Davi já estava velho e próximo da morte, o 4º filho, chamado Adonias, como sucessor legítimo do trono, aproveita as circunstâncias da velhice de seu pai e tenta usurpar o trono, juntamente com alguns generais do exército e sacerdotes, cogitando a ideia de reinar sobre Israel, mesmo sabendo que o plano de Deus e o juramento do seu pai era que seu irmão Salomão herdasse o trono. No entanto, Batseba, uma das mulheres do rei Davi, apoiada pelo profeta de Deus Natã, comparece diante do rei, fazendo-o se lembrar de um juramento que há muito tempo atrás Davi lhe havia feito, no qual seu filho Salomão seria seu sucessor real do trono. Juramento este que foi feito diante do Deus Altíssimo. Então, o rei Davi, para cumprir o juramento e a vontade de Deus, coroou Salomão para ser o rei legítimo de Israel. Após a morte do rei Davi, Adonias, sem sucesso, vai ao encontro de Batseba, mãe de Salomão, e pede que a mesma faça intermediação a Salomão, para que dê por mulher uma das concubinas de seu pai. Salomão, escutando tão grave afronta e não se esquecendo de sua conspiração para tomar o trono real, pede ao chefe de seu exército que mate seu irmão Adonias, estabelecendo assim
seu reinado. A história conta que uma certa noite Deus aparece a Salomão e lhe faz uma pergunta: pede o que quiseres e dar-te-ei a você. Salomão, então, pede a Deus sabedoria e conhecimento para governar com competência a nação de Israel. Com isto, Deus lhe concede o seu desejo, dando-lhe sabedoria e inteligência, e logo complementa que fará de Salomão um rei honrado, rico e próspero, como nenhum rei antes foi, e que após Salomão não haverá outro rei semelhante. Entretanto, existe outra história de Salomão que poucos sabem. Entre os séculos I e IV depois de Cristo, foi encontrado no Egito uns textos muito antigos, no qual foi chamado de Testamento de Salomão. Neste texto, existe uma curiosa narrativa que explica com detalhes como é que o rei Salomão alcançou tamanho poder sobrenatural e capacidades místicas. É um texto que reflete histórias contadas sobre Salomão em tempos idos, provavelmente através de uma tradição oral. O Testamento de Salomão revela que quando o Templo de Salomão estava a ser construído, um demônio chamado Ornias apareceu em Jerusalém. O demônio dedicou-se a roubar o salário do filho do chefe dos operários construtores do grande templo. O demônio passou a inquietar o rapazinho, sendo que ele foi ficando cada vez mais magro e debilitado. Salomão tinha um particular carinho pelo rapaz e tentou saber o motivo do estado cada vez mais enfermo do menor. O rapaz explicou a Salomão o motivo de seu tormento, e Salomão, revoltado com a situação, orou de dia e de noite, pedindo a Deus que colocasse o demônio sobre sua autoridade. As preces foram ouvidas pelo arcanjo Miguel, que desceu à terra e deu a Salomão um anel com uma pedra preciosa, onde se encontrava inscrito um selo que conhecemos hoje como o hexagrama de Salomão, no qual o símbolo era utilizado pelo seu pai Davi durante as guerras. Era tido como um símbolo de proteção. Salomão deu o anel ao rapaz, instruindo-lhe que quando o demônio lhe aparecesse, este lhe atirasse o anel, em nome do rei Salomão. Assim sucedeu, e o anel que o rapaz atirou ao demônio ficou cravado no peito desse, que imediatamente ficou em tormentos. O demônio implorou para que o rapaz lhe retirasse o anel do peito, sendo que em troca lhe daria todo o ouro e prata que ele desejasse. Assim não sucedeu, e o rapaz foi fiel ao seu rei. O demônio foi levado à presença do rei Salomão. Salomão interrogou o demônio, ficando a saber o seu nome e o seu símbolo astrológico. Salomão passou a exercer domínio sobre o demônio Ornias, o qual era um demônio pertencente a uma linhagem de arcanjos, fazendo com que esse demônio trouxesse outros demônios a subjugarem-se ao poder de Salomão. A certo ponto, Salomão ordenou a Ornias que lhe trouxesse o príncipe dos demônios, usando para isto o poder do seu anel.
Ornias assim fez, e Beelzebu, o príncipe dos demônios, foi capturado. Beelzebu passou assim a estar aos pés de Salomão. Beelzebu, preso e indefeso, foi forçado a trazer acorrentados todos os demônios sob seu poder, colocando-os à disposição de Salomão. A partir daqui, Salomão invocou e dominou um demônio feminino de nome Onoskeles, que passou a estar permanentemente sob sua autoridade pessoal, bem como o terrível Asmodeus. Conta a lenda que todos os demônios que foram subjugados por Salomão foram usados na construção do templo, bem como na obtenção de fabulosas riquezas. Segundo os mais entendidos no assunto, o rei Salomão foi um grande mago, no qual controlava forças demoníacas em seu favor, uma sabedoria herdada por anjos. Salomão teria criado a chave da magia, uma sabedoria mística que permite, pela fé e conjugação dos elementos místicos certos, subjugar e obter poder sobre as mais fortes e perigosas forças espirituais. Dizem que Salomão teria criado a magia goétia, uma feitiçaria que inclui a invocação e evocação de anjos caídos, demônios e espíritos que não seguem linhas evolutivas. Salomão teria catalogado 72 demônios infernais a trabalharem em seu favor. Dizem as lendas que na construção do Templo de Salomão havia a necessidade de se levantar uma imensa pedra. Esta pedra, chamada de pedra angular, do qual era muito pesada, Salomão então ordena que 2 espíritos a ergam e coloquem no seu devido lugar. Acredita-se que todas as formas de magias que existem no mundo hoje são variações atribuídas aos conhecimentos de Salomão. Salomão teria aprendido coisas que estão além do nosso conhecimento. Em seus livros enigmáticos existem rituais que para um homem é quase impossível de fazê-los, pois a complexidade de informações é muito grande. A autoridade de Salomão aos demônios foi tão grande e notória que Jesus Cristo, ao efetuar um exorcismo, menciona o nome de Salomão. Jesus diz: "Aqui está alguém maior que Salomão." Nunca na história de Israel a nação teve paz e prosperidade tamanha como nos dias do reinado de Salomão. Reis e rainhas vinham ao seu encontro, procurando sabedoria e entendimento das coisas. Mas a pergunta que não quer calar: teria Salomão adquirido estes conhecimentos com Deus ou com suas mulheres pagãs? O rei Salomão possuía 700 mulheres, esposas, princesas e 300 concubinas. E segundo a Bíblia Sagrada, Salomão teria se corrompido e suas mulheres o levaram a se afastar de Deus, levando Salomão à idolatria e culto em adoração a outros deuses. Entre esses deuses citados, temos a deusa Astarote, que foi cultuada por Salomão. Deus, o Criador do universo, então teria se irado grandemente contra o rei Salomão, pois em sua velhice o mesmo havia se corrompido grandemente. Por conta disto, Deus teria levantado adversários contra o poderoso rei,
A riqueza e a sabedoria passou. Nunca em toda a história se ouviu falar de um rei semelhante a Salomão. Um homem cercado de mistérios, conflitos e glórias, com muitas riquezas e prosperidades. Um homem de Deus. Se você gostou desse vídeo, faça seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e selecione o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.